O Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu novas regras sobre deportação, através de uma recente portaria. Em torno das novas normas, surgiram polêmicas com repercussões internacionais, como, por exemplo, a autorização da deportação sumária. Para nos explicar sobre os debates em torno dessa nova deportação, conversaremos com o professor Gustavo Blum. Eu sou Maria Regina, acadêmica da Unicoritiba, e começa agora o nosso Talk News. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco do Talk News. Inicialmente, o que essa portaria muda? Como era antes e como passa a ser agora? Bom, eu que gostaria de agradecer a participação aqui, o convite de vocês, para falar dessa portaria que ela é tão relevante em termos daquilo que o Brasil faz com os seus estrangeiros aqui internamente, né? Então, a portaria 666, ela saiu há umas 2-3 semanas atrás, né? Uma portaria interna do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ela altera a forma como o Brasil vai permitir o ingresso, deportar, inclusive de forma sumária, como é dito na própria portaria, sim, ou condicionar a permanência de estrangeiros aqui no nosso território, né? Ela é uma portaria muito importante, porque ela estabelece os tipos de ação que serão, de uma forma ou de outra, condenadas, entre aspas, com relação àquilo que se pode fazer ou não pode fazer no caso dos estrangeiros aqui no Brasil. Sim. E do ponto de vista do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que justifica essa mudança? Bom, nós enxergamos nessa portaria uma questão muito importante, né? Há uma tendência nesse ministério a uma agregação das informações de segurança com outros países do mundo, né? Inclusive está escrito, né? Está indicado lá na portaria que a deportação sumária pode ser feita, inclusive, com relação a estrangeiros que não tenham o seu processo criminal terminado, né? Ele pode ser apenas suspeito, por exemplo, de terrorismo ou participação em torcidas esportivas de histórico violento, né? De uso de violência pública nesse sentido. Essa é uma portaria que é um ato discricionário do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela tenta regulamentar alguns artigos, como o artigo 45 da nova Lei de Imigração, que saiu no Brasil em 2017, né, ainda no governo de Michel Temer, mas, na verdade, o que ela representa é uma mudança muito maior do que apenas a regulamentação de uma lei. Agora, olhando a questão por outra perspectiva, que críticas podem ser feitas a essa medida? E por que há pessoas que a chamam de anti-imigrante? Essa portaria, ela traz alguns desafios e algumas questões importantes. Em primeiro lugar, algumas críticas feitas pegam justamente no fato de que essa portaria tem um linguajar amplo demais. Então, por exemplo, no caput lá da portaria, está escrito que pode ser deportado pessoa que atente contra os objetivos e princípios da Constituição Federal Brasileira. Isso é um problema em termos de segurança nacional, porque a partir do momento em que você não define o que são os objetivos ou princípios da Constituição Federal, isso pode ficar amplo o suficiente para que se enquadre nessa legislação pessoas que não tenham a ver com nenhum dos tipos de crime especificados dentro dessa portaria. Você tem, por exemplo, que nos princípios que guiam as relações internacionais do Brasil, isso consta no artigo 5º da Constituição Federal, nós prevemos a não intervenção em assuntos internos. Porém, a portaria define lá, indica que autoridades estrangeiras podem definir se o estrangeiro é ou não suspeito por crimes de terrorismo, pornografia infanto-juvenil, torcida violenta ou participação em crimes organizados, grupos criminosos organizados. Isso traz uma dificuldade técnica, né? Ou seja, vai prevalecer a nossa autoridade nacional, uma autoridade estrangeira. Por outro lado, há alguns juristas, inclusive, que indicam que essa portaria ela tenta legislar sobre o tema. Não é uma portaria interna que deveria ser burocrática, enfim, definir a atuação do Ministério da Justiça. Na verdade, está legislando sobre o que é ou que não é um crime de lei de segurança nacional. A nossa Lei de Segurança Nacional é de 1983, então ela é anterior à Constituição Federal de 88, e aí há algumas questões importantes de discricionariedade, ou seja, o que é e o que não é questão de segurança nacional. Entendi.
E para concluir, como a aplicação dessas novas regras afetam as relações internacionais do Brasil? Bom, em primeiro lugar, como eu disse, né, essa cooperação com autoridades estrangeiras é algo que o Ministério da Justiça vem tentando fazer desde o início do mandato do atual ministro. Só que isso tem um problema, porque em muitos países a definição sobre quem é ou quem não é, por exemplo, terrorista, depende da vontade política daquele governo que está ali na hora, né? E isso traz algumas dificuldades, ou seja, um grupo pode ser considerado terrorista, ou para ser considerado um grupo terrorista, depende apenas da vontade política do governo. E isso pode trazer problemas, não é? Sobretudo na definição. Nós tínhamos, por exemplo, quando houve o 11 de setembro de 2001, Foz do Iguaçu e a Tríplice Fronteira como um todo foi enquadrada no eixo do terror, o famoso eixo do mal do George Bush, né, do então presidente dos Estados Unidos, e houve uma luta diplomática muito grande do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, para tirar a Tríplice Fronteira dessa lista, porque isso traria questão de bloqueio de transações financeiras, registros bancários, proibição de entrada e saída, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, né, e isso traz uma certa dificuldade. Potencialmente, países que não concordem com o Brasil podem se utilizar de legislação nacional similar. É o princípio da reciprocidade diplomática, né? E isso pode dificultar a vida de brasileiros fora, em países que não concordem em direito com a ideologia do governo brasileiro. Professor, muito obrigada por nos esclarecer essas questões. E você que está nos assistindo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva-se no canal e até a próxima!